Fala galera, meu nome é Fabiana. Eliseu. Como que é seu nome? Eliseu. E esse é o canal da família Eugênio de Lima. Roda a vinheta. Yes. Fala galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. E esse é um vídeo muito legal, é um vídeo que eu adoro fazer e eu espero que você goste. Mas antes de falar o que vai rolar hoje neste vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Se inscreva, tá? Que é muito importante. Deixa bastante like aí, deixa seu gostei, que também é muito legal, muito importante para nós. E comenta também o que você achou, né? Claro, eu preciso saber se você tá gostando dos vídeos, se o que for falado aqui realmente vai te ajudar em algum sentido. Então deixa o seu comentário após você assistir, fica até o final, tá bom? E é isso, hoje o vídeo de hoje então, galera, é devocional bíblico. Adoro. Eu estava lendo aqui a minha Bíblia, a Bíblia que eu ganhei, ó, mas já tá até bem, tadinha. Olha. Adoro. Ganhei essa Bíblia de uma amiga minha e eu uso muito ela. Então, eu estava lendo aqui, fazendo o meu devocional no livro de Gênesis, no capítulo 37, onde conta um pouquinho da história de José. Se você não conhece, te convido a ler porque é sensacional. É a história de José, onde ele tinha alguns irmãos que morriam de ciúmes dele, porque o pai tinha algumas preferências, né, referente aos filhos, e ele fazia questão de mostrar que José era o preferido entre os outros filhos, e por conta disso os irmãos tinham muita inveja, muitos ciúmes dele. Fazendo esse devocional, eu comecei a pensar também na história de Davi, porque tem uma parte aqui que me chamou muita atenção. Quando José ele foi vendido, porque ele foi vendido, os irmãos dele venderam ele, né, como escravo. Mas antes dele ser vendido, ele teve alguns sonhos, enfim, onde os irmãos ficaram com raiva dele. E aí o pai falou assim para ele: José, vai lá no campo ver se seus irmãos estão cuidando, vai lá em Siquém ver se seus irmãos estão cuidando bem do rebanho, né? E ver se eles estão bem. Falou para ele ir lá. Mediante a esta passagem, eu me lembrei que o pai de Davi também chegou um dia que virou para ele e falou assim: Davi, vai lá levar comida para os seus irmãos, né? Davi, ele era filho de Jessé. Jessé teve 8 filhos e Davi era o mais novo. Davi, ele cuidava das ovelhas do seu pai, né, enquanto seus irmãos iam para a guerra. E a Bíblia relata, fala que ele teve 8 irmãos, né, 7 irmãos, mas só fala de 3, né, os 3 mais velhos, que é o que estavam na guerra. E aí um dia o pai de Davi falou assim para ele: Davi, vai lá levar comida para seus irmãos na guerra, né, que eles estavam, né, era uma época que estava em guerra com o povo filisteu e tinha um gigante lá, o Golias. Vocês já devem ter ouvido essa história, né, quando Davi enfrentou Golias. E foi bem nessa passagem, quando eu estava lendo o livro de Gênesis, a história de José, me veio essa passagem que o pai também falou para ele ir lá alimentar os irmãos. E o que eu quero dizer referente a essas comparações, galera? Depois você dá uma lida lá na história de Davi, que está lá em 1 Samuel, que fala dessa passagem, né, que ele enfrentou Golias. E se você quiser ler também a história de José, tá lá em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis. E é isso. Deixa eu confirmar aqui. Meu Deus. É isso mesmo. Então, em Gênesis 37 conta um pouco da história de José, e 1 Samuel 13 fala da história de Davi e Golias. Então, o que eu tenho para falar sobre essas comparações, né? Que o Senhor tocou muito no meu coração. Eu falei assim, nossa,
duas pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito, né? Eles eram obedientes a Deus, eles tinham um propósito para se cumprir e Deus estava com eles, né? Dois irmãos mais novos, do qual um tinha os irmãos que morriam de inveja dele, porque o pai tinha preferência por ele, e os irmãos morriam de inveja, os irmãos tinham muitos ciúmes de José. E o outro, que era Davi, que era o irmãozinho mais novo, que praticamente era tratado muito bem pelos irmãos, que acabou sendo honrado pelos irmãos, protegido muitas vezes pelos irmãos, porque eles eram homens de guerra, né? E trabalharam com Davi na guerra também, lutaram com Davi na guerra, mas o respeitaram, porque mais lá na frente, depois Davi se transformou, ele foi ungido a rei. Então os irmãos acabaram respeitando ele. Duas histórias completamente diferentes, onde os irmãos de José o maltrataram e os irmãos de Davi o respeitaram e o honraram, né? E o que eu tenho para dizer? Muitas vezes hoje a gente vê dentro das igrejas briga entre irmãos, dentro de nossas próprias famílias briga, guerra entre os próprios irmãos. Que tipo de irmão que nós estamos sendo? Né? Mais uma reflexão que eu gostaria de conversar aqui com vocês, né? Que tipo de irmão que hoje você está sendo dentro da sua igreja, dentro da sua casa? Você é o tipo de pessoa que tem inveja, você fica com ciúmes, né? De como seus irmãos, de como sua família tem tratado, se você é filho único, se você tem inveja de algum amigo seu, né, de como ele é tratado, de como Deus tem o abençoado, ou você é o tipo de pessoa parceira que fica feliz, se alegra com as atitudes dele, dá bons conselhos, né, e que está sempre ali do lado ajudando. Então, qual tipo de irmão que você é hoje? Né? José, ele passou por diversos problemas. José, ele era muito ingênuo, contava os sonhos dele, e os irmãos ficavam com raiva. Um belo dia os irmãos conseguiram, né, conseguiram se vingar. Ou seja, os irmãos praticamente o venderam, né, queriam matar ele, literalmente, mas o venderam como escravo. E José viveu praticamente a vida dele toda longe de sua família. Só depois de bem velho praticamente, né, depois de longos anos aí, foi quando ele conseguiu rever novamente seu pai, seus irmãos, e viu que realmente os seus irmãos haviam sido transformados, tinha sido tratado, porque José, ele tinha mais um irmão mais novo, que era da parte da mãe dele mesmo, que era Raquel, né? O pai dele, Jacó, teve vários filhos, né? Só que ele teve 2 filhos com a esposa que ele mais amava, que era Raquel, que foi José e foi Benjamim. E José depois viu que os irmãos dele haviam realmente mudado, tinham sido transformados, que o pai ficou muito mal, o pai dele, né, Jacó ficou praticamente de luto por muitos anos, né, depois que pensou que o seu filho tinha sido morto, porque os irmãos contaram que ele tinha sido morto por uma fera. Então o pai dele ficou muito abalado, muito triste, e eles começaram a tratar Benjamim de uma forma diferente, porque ele era o irmão mais novo de José, né, o irmão mais novo dentre eles, filho da Raquel, que era a mãe de José, e os irmãos passaram a tratar Benjamim com respeito, mas depois de terem feito tudo o que fizeram com o próprio José, né? Eles se compadeceram, viram que o pai ficou muito chateado, muito triste, acabaram se compadecendo e tratando Benjamim de uma forma diferente. Mas José passou pelo que passou e mesmo assim ele não ficou com raiva dos irmãos, né? Ele soube perdoar, ele entendeu que tudo aquilo que ele estava vivendo era um propósito de Deus na vida dele. Ele tinha que passar por aquilo para que ele pudesse tirar a família dele de um momento de seca, de uma época que eles estavam vivendo de fome, né? No momento ali, quando ele contou os sonhos, quando ele era criança, ele não conseguiu entender o que significava tudo aquilo, né? Ele sabia que toda a família dele ia se prostrar diante dele, mas ele não sabia como isso iria acontecer. Então ele teve que passar por vários obstáculos, várias situações que aconteceu na vida dele, né, até ele ter se tornado aí
a mão direita do faraó e ter ajudado toda a sua família. Agora Davi, ele já foi ungido logo, né, novo. Ele era o mais novo da família, foi ungido. Era um menino ainda quando foi ungido pelo profeta Samuel. E os irmãos dele o respeitaram. Os irmãos dele viram que ele era o futuro rei e o respeitavam. Não tinha inveja, ciúme, raiva dele. Muito pelo contrário, o respeitaram, né? E mesmo depois de velho, os irmãos dele lutaram com ele, honraram ele, né? E como que nós hoje estamos tratando os nossos irmãos em Cristo? Nós estamos honrando os nossos irmãos pela unção que foi derramada sobre a vida deles. Nós estamos honrando o nosso pastor, nós estamos honrando os nossos líderes, nós honramos os nossos pais, as nossas mães, nós honramos os nossos irmãos, nossos familiares, ou nós vivemos com inveja porque um é abençoado e o outro não? Qual é o tipo de atitude que você está tendo? Ou você é como os irmãos de Davi que o honraram, sabendo que ele mesmo sendo mais novo foi ungido a ser um rei, que estiveram com ele, lutaram com ele, lado a lado, protegendo ele, cuidando dele, né? E não simples. E o mais importante, obedeceram ele, né? Porque ele era rei, os irmãos obedeceram ele por ser o mais novo. Não houve briga, né? A terra, quem vai ficar com a terra sou eu porque eu sou mais velho, não é você. Não tinha isso, não teve isso, né? Com os irmãos de Davi. Eles honravam e reconheciam Davi como um rei, ao contrário dos irmãos de José, que poderiam ter ficado felizes. Nossa, nosso irmão vai ser levantado como, né, um homem de status, né? Porque pelo sonho que José contava, toda a família vai se prostrar. Então será que ele vai ser rei? Nossa, tomara que isso aconteça mesmo, que aí todos nós seremos abençoados. Não, eles não viam por esse lado, eles ficavam com ciúmes e com inveja, porque ele, por ser o mais novo, ele era o filho que o pai mais amava e ainda assim ia ser abençoado? Como assim? Né? Eles não conseguiam entender isso. Não, é demais para nós, né? Já não basta ele ter o amor do nosso pai, agora ele vai ser abençoado por Deus também, né? Então nós temos que ter um olhar totalmente diferenciado, né? Mediante a todas as situações que eles viveram. Davi passou por diversas situações difíceis quando Saul vinha atrás dele, perseguia ele, queria matá-lo. Davi, mesmo sendo ungido a rei, ele passou a vida, praticamente a maioria da vida dele, do tempo dele, a metade da vida dele praticamente fugindo de Esaú até a morte de Esaú. Por quê? Porque Esaú não queria que ele fosse rei, não queria que ele entrasse no lugar, não queria que ele tomasse o lugar. Mas Davi, ele não queria isso, ele não queria passar por cima de Esaú. Muito pelo contrário, ele o honrava, ele o respeitava. Ele sabia que o momento dele ia chegar. Mas tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento, né? E José, ele soube perdoar os irmãos. Por quê? Porque ele sabia que mesmo diante de tudo que os irmãos fez para ele, tinha a mão de Deus ali. Deus estava com ele, Deus sempre o guardou, mesmo ele estando na prisão, Deus guardou, Deus cuidou da vida dele, e ele soube perdoar os irmãos. Ele não teve mágoa dos irmãos, porque era um propósito de Deus na vida dele, era algo que teria que acontecer, ele não sabia como, mas Deus estava com ele, né? Então, mediante a situação que nós vivemos, Deus, ele está conosco. Se você é uma pessoa que realmente obedece a Deus, que você busca ao Senhor, que você rende adoração a Deus, que você é grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito na sua vida, as bênçãos do Senhor virão sobre você. Não é só porque meu vizinho é rico, que não sei quem está se dando bem, que eu também tenho que, né, ser melhor nos status, porque eu sigo a Deus. Não, Deus, ele tem diversas formas de nos abençoar, né? Independente se nós temos bom status, se nós não temos, independente de tudo isso,
Nós temos que cumprir o nosso propósito, o nosso chamado como homens e mulheres de Deus, servos do Senhor aqui nesta terra, trazendo a transformação, clamando a presença do Espírito de Deus sobre esta nação, para que haja transformação no nosso meio, nos nossos corações, para que sejamos pessoas boas, para que venhamos a ter um caráter de Jesus, né? Porque nós não somos deste reino, independente se eu sou rica, se eu não sou, se eu tenho isso, se eu não tenho aquilo, independente de tudo isso. O importante é que nós temos um lugar reservado para nós no céu, né? O Senhor, ele vai buscar aqueles que são seus. E se você se mantiver firme, fiel, se você for uma pessoa que sabe perdoar, uma pessoa que influencia para as coisas do bem, Deus, ele sempre estará com você. E o melhor, ele virá sobre a sua vida. O tempo, só Deus sabe, né? Nós não sabemos o tempo nosso aqui nesta terra. Deus é que sabe. Então, até o fim das nossas vidas, muitas coisas podem acontecer, né? Então, que nós possamos aproveitar cada momento fazendo a vontade de Deus, para que a maior quantidade de pessoas possam conhecer quem é Jesus, quem é o nosso Senhor, né? E serem também transformadas. Então deixe de lado toda a raiva, todo o ciúme, todo o rancor, todo o sentimento de ruim que só causa depressão, tristeza para a tua alma. E passe a adquirir, sabe, o perdão, a alegria de viver, o amor e a paz, né? Que é muito importante. Então essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. Eu espero que realmente possa ter te ajudado. Eu espero que você possa refletir qual é o tipo de pessoa que você é e como você tem se comportado na sua família, na sua casa, no seu emprego, na sua igreja, né? Qual é o tipo de irmão que hoje você é? Se você é uma pessoa, né, como os irmãos de José, ou se vingativa, que ciumenta, invejosa, ou se você é como os irmãos de Davi, que soube honrar, que soube cuidar, que respeitou, né? Então que nós sejamos esse tipo de pessoa, uma pessoa que honra, uma pessoa que respeita, uma pessoa que ama, tá bom? Então essa era a reflexão que eu gostaria de passar para vocês. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Comenta aqui abaixo o que você achou, tá bom? Deste devocional, desta mensagem, deste bate-papo. Comenta aí pra mim, pra eu saber se você tá gostando ou não. Fique em paz, tá? Se você não gostar desse tipo de conteúdo, fique em paz pra comentar, tá bom? Aqui a gente não tá aqui pra te criticar nem nada. E eu também não tô aqui pra te criticar a opinião de ninguém, tá bom? Então fica à vontade pra dar a sua opinião. E é isso. Deixe o seu gostei para me ajudar, que é muito importante, ajudar a gente aí a alcançar o nosso, chegar nos 1000 inscritos, né, que a gente tá começando agora. Então se inscreve, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? E é isso, espero que você tenha gostado, que Deus abençoe a sua vida, que você venha ter o melhor do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, tudo de bom pra você. Tchau. Dá tchau. Ele tava tomando o cafezinho da tarde, né, bebê? Tomando o cafezinho da tarde. Olha o cafezinho da tarde dele, ó. Chocotone. E eu vou tomar o meu cafezinho da tarde agora. Comer amendoim. Adoro.